Olá, estamos de volta com o nosso estudo das alianças na Bíblia. O último vídeo foi o encerramento da primeira parte, que tinha a ver com a aliança da criação. Aquela aliança que Deus fez com Adão, em que o homem era perfeito, em que não havia pecado, em que ali naquela aliança Deus lançou as bases para a humanidade. A gente pôde verificar naquela aliança o aspecto geral da aliança foram as ordenanças da criação. Foram três, em que nós falamos sobre o sábado, que tinha a ver com o descanso, falamos sobre o casamento, a segunda ordenança, e falamos sobre o trabalho, que está relacionado com o sábado. Quem descansa, quem trabalha, tem que descansar. Isso Deus criou tudo na altura em que o homem não tinha pecado. Tudo ficou criado lá, é, tudo está, tudo que vai acompanhar a história da humanidade está até Gênesis 3, antes da queda. No entanto, há aqui um aspecto específico da aliança da criação, que era uma questão condicional, em que Adão foi submetido a um teste em que ele podia passar ou falhar, e ele falhou, infelizmente. E assim o pecado entrou no mundo e o homem separou-se de Deus. E a pergunta agora que fica, que é o que vamos fazer, é o que vamos falar a partir de agora. O homem caiu e Deus, então, agora tem que pensar numa nova solução. O que Deus vai fazer com o homem? O homem está separado de Deus. O homem agora está condenado à perdição. E Deus, então, estabeleceu um novo plano a partir daqui. Deus teve que pensar numa outra solução, porque a primeira solução não resultou. O homem desobedeceu. E agora, com este homem em queda, Deus tem que resgatar o homem. E atenção, e aqui vai começar né, qual será o plano, né, de Deus a partir de agora? O que Deus vai fazer para resolver esta situação? O que vai acontecer a partir daqui? E aquilo que vamos falar é fundamental para a compreensão da Bíblia e principalmente do Velho Testamento. Porque tudo aquilo que vamos falar aqui é todo o Velho Testamento. Todo o Velho Testamento volta-se, né, converge para essas alianças de que nós vamos falar agora. Deus, então, a partir daqui, estabelece um plano, e este plano chama-se Aliança da Redenção, ou Aliança da Graça. Por outras palavras, Deus, a partir daqui, estabelece um plano de redenção para a humanidade. E agora nós vamos perceber o que é que como Deus caminha ao longo da história do homem para resolver, para fazer cumprir o plano de redenção do homem. Deus vai fazer isto através de alianças. Por isso é que o nosso tema aqui são as alianças na Bíblia. Deus vai fazendo alianças ao longo da história, né? E a gente já vai falar sobre essas alianças. Já vamos dar um aspecto geral. O que acontece aqui agora no plano da redenção? Se lá na aliança da criação, em que tudo era perfeito, o pecado ainda não tinha entrado, ali havia bênção se não houvesse pecado, certo? Adão ia receber a bênção se não tivesse falhado. Aqui na aliança da redenção é diferente. Aqui a bênção, apesar da falha.
mesmo havendo falhas, vai haver bênção. E esta é uma grande diferença. Apesar, né, bênção apesar da desobediência do homem, existe bênção nesta aliança da graça, na aliança da redenção, neste plano de redenção. Então vamos ver aqui os pontos em comum que há aqui na aliança da criação, na aliança da redenção com a aliança da criação. Lá havia bênção, só que a bênção era se não houvesse falha. Aqui a bênção também, apesar das falhas. Por isso, isto é graça. Isto é graça de Deus. Mas existe também, para além da bênção, maldição. Na aliança da criação havia maldição. Se o homem desobedecesse, havia maldição. Aqui acontece a mesma coisa. Se o homem desobedecer, ele também vai ter maldição. Deus fala lá em Deuteronômio: eis que eu coloco diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhei, pois, a vida. As duas coisas estão colocadas diante do ser humano, a bênção e a maldição, e nós fazemos a escolha. E a escolha que fizermos, teremos as consequências, os benefícios. E se na aliança da criação havia trabalho, havia casamento e havia o descanso, aqui também vai continuar a haver, porque essas ordenanças nunca mais vão sair da história do homem. Vai haver sempre trabalho na história do homem. Vai haver sempre família, né? Casamento. E vai haver descanso. Vai haver sempre pausa para o descanso. Muito bem. Agora, o que vai acontecer? Deus, neste plano de redenção, Deus faz 5 alianças. 5 alianças. E Deus faz alianças com quem? Deus faz alianças com seres humanos. Deus não faz aliança com outra coisa. O negócio de Deus, não é? É com seres humanos. E Deus faz 4 alianças no Antigo Testamento e faz uma última aliança que vai inaugurar o Novo Testamento. Deus faz então a sua primeira aliança já logo a seguir o dilúvio. Lembre-se que a humanidade foi totalmente destruída. Noé sai da arca com a sua família e depois dessa saída da arca, Deus estabelece uma aliança com Noé. Essa aliança chama-se aliança da preservação, porque Deus aí vai preservar a terra. Depois Deus vai fazer uma outra aliança com um segundo homem, Abraão. É a aliança da promessa. Deus faz uma terceira aliança com Noé. Com Noé não, com Moisés. Noé foi a primeira. É a aliança da lei. Deus indica aqui o caminho para o ser humano. Faz uma quarta aliança com Davi, aliança do reino. E a última aliança é a eterna aliança no meu sangue, como diz Jesus. É a aliança que foi feita com Jesus. É a aliança do sangue. É a aliança que Deus estabelece, é a última aliança. É a eterna aliança no sangue de Jesus. E assim está aqui completo todo o plano de redenção do homem. Agora, nós vamos falar de cada uma delas, cada uma dessas alianças. E o que é importante? O que eu quero chamar a atenção para um aspecto, para a Bíblia. Nós estamos aqui para estudar a Bíblia, para compreender a Bíblia, a palavra de Deus, para que Deus possa falar conosco através da sua palavra. Este é o propósito, para que nós possamos ser transformados pela palavra de Deus.
Não é para você aumentar o seu conhecimento. Não é para você depois usar o seu conhecimento para discussões filosóficas, teológicas e mostrar o quanto você sabe. Porque se o teu conhecimento da Bíblia não trouxer transformação para a sua vida, não vale de nada. Aliás, vale para uma coisa, como a própria Bíblia diz, vai simplesmente servir para a sua condenação, para a minha condenação. Porque quanto maior é o conhecimento, maior é a responsabilidade que nós temos. Por isso, eu chamo a atenção para sermos humildes e simples, porque o conhecimento é algo muito perigoso. Ele pode enganar-nos. E eu não estou aqui com o propósito de vocês encherem-se de conhecimento. O propósito é que nós nos enchamos de Deus. De Deus. Porque lá em Coríntios 8, no versículo 1, diz assim, que o saber, o conhecimento, ensoberbece o homem. Foi através, o conhecimento é algo tão importante e tão delicado que foi e tão apetecível, né? Toda a gente quer. E foi exatamente isso que Satanás usou para derrubar o homem. Né? Foi exatamente isso que Satanás usou contra a Eva para enganar a Eva. Satanás aliciou a Eva com o conhecimento. Se você comer, você terá compreensão de todas as coisas. E assim que, né, você terá o conhecimento. Por isso, não queira, não queira aprender simplesmente para ter um conhecimento intelectual. Queira aprender para conhecer a Deus e a sua palavra. Então, as alianças, elas estruturam a Bíblia. Você já imaginou nós, os seres humanos, sem a nossa estrutura óssea? O que dá firmeza aos músculos da nossa carne e nos mantém de pé? São os nossos ossos. Não é? E depois, para além do osso, nós temos uma outra coisa. Nós temos a coluna. A nossa coluna. Não é? Por que isto é chamado de coluna? A casa tem colunas, não tem colunas? Por que as casas têm colunas? Porque uma casa sem coluna não permanece de pé muito tempo. A coluna é a que dá estrutura. Tudo é que sustenta toda a casa. Tudo que está ali naquela casa, os tijolos, não é? As argamassas, está tudo sustentado pelas colunas. Compreende a importância? As alianças são a coluna da casa. Imagina a Bíblia como uma casa e as alianças são as colunas. As alianças, esta é a coluna espinhal do ser humano. Nós tivemos um problema na nossa coluna, não é? Se você partir uma vértebra da coluna, acabou. Você não anda mais. O teu corpo já não funciona, já não se aguenta. Vamos ver a importância. É fundamental a coluna. Então, veja a Bíblia assim. Essas alianças são a coluna da Bíblia. Tudo o que acontece na Bíblia, todas as histórias contadas na Bíblia estão ligadas
a essas alianças, a esse plano de redenção. Você fala assim, mas está a me dizer que o José vai para o Egito e isto tem a ver com essa aliança. Tem a ver. A história de José, a história de Ruth, a história de Israel, a história de Israel como povo, a história de cada personagem individual, como nós falamos aqui, Ruth, não é? José, não é? Moisés, todas essas histórias estão relacionadas com este plano. Aí nós vamos, nós vamos perceber isto ao longo da, da história. Porque, gente, o Velho Testamento está a caminhar para onde? Está a caminhar para Jesus, não é? Não é Jesus? Não é em Jesus que tudo se completa? Todas essas histórias, mas está a me dizer que a história de José está relacionada com a história de Jesus? Tem a ver com a história? Tem a ver, claro que tem a ver. Porque todo o Velho Testamento acontece para chegar em Jesus. Percebeu? Todo o Velho Testamento, tudo que acontece no Velho Testamento está acontecendo para chegar em Jesus. Tudo. Vamos então começar com a primeira aliança, que é a aliança com Noé. Nós então vamos para a Bíblia, pega aí a sua Bíblia, vamos abrir em Gênesis 9 e vamos ver a primeira aliança que Deus faz. Vamos lá para Gênesis capítulo 9. Nós vamos ler praticamente quase todo o capítulo de Gênesis. Aliás, nós vamos começar a nossa leitura no final do capítulo 8. Quando diz assim, o final do capítulo 8 diz assim, Noé levanta um altar. Nós vamos ler esse trecho, que esse trecho é muito, muito importante, esse trecho. Quero chamar aqui a atenção para algo que acontece aqui. Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo. Vamos primeiro ver o versículo 20. O que está acontecendo no versículo 20? Noé saiu da arca, Noé, Noé saiu da arca, e o que ele quis fazer? Oferecer um altar ao Senhor. Oferecer um sacrifício. E isto é algo que faz parte da vida de todo aquele que ama a Deus, todo cristão. Ainda hoje nós oferecemos sacrifícios ao Senhor. Isso nunca acabou, isso faz parte do nosso relacionamento. Não é o sacrifício daquela maneira em que você colocava um animal, matava um animal, não é nada daquilo, não é? Mas nós continuamos ainda hoje, não é? Lá em Hebreus diz que nós temos de oferecer sacrifícios de louvor a Deus, não é? O nosso louvor é um sacrifício, é uma oferta. O nosso dízimo é um sacrifício oferecido a Deus. E repare o que Noé fez aqui. Noé pegou animais limpos e aves limpas. Sabem o que é isso? Animais limpos, aves limpas. Na minha perspectiva, isso não quer dizer que Noé deu banho nos animais para ficarem limpos, passou perfume, penteou. Não é isso. Para mim, não é isso. Animais limpos eram animais que Deus aceitava para o sacrifício. Repare que, por exemplo, você não podia pegar um porco e sacrificar, porque Deus não aceitava esse tipo de animal. Você vai ver depois, lá na lei, que há animais com unha fendida, não é? Animais que não têm unha fendida, isto
havia determinados tipos de animais que Deus aceitava e havia determinados tipos de animais que Deus não aceitava. E você não podia ir lá oferecer um sacrifício para Deus com um animal que estava excluído. Deus não ia aceitar esse sacrifício. E hoje, na nossa vida, nós também podemos estar a oferecer a Deus sacrifícios com animais impuros, vamos assim dizer. Porque aquilo que estamos a oferecer a Deus não presta. Nós estamos a oferecer o pior para Deus. Nós estamos a oferecer aquilo que nós não queremos para Deus. Não é? Nós, ao invés de darmos a nossa melhor oferta, a gente dá aquilo que não nos faz falta nenhuma. Não é? Muitos nem o dízimo dão. E aí o que acontece? Ofereceu o holocausto sobre o altar. Versículo 21. E o Senhor aspirou. O Senhor sentiu o cheiro, suave cheiro, e disse, ou seja, o que é isto de suave cheiro? Deus aspirou e se agradou daquele cheiro, porque senão não tinha aspirado. Deus gostou do cheiro, cheirinho bom, olha que cheirinho bom desse sacrifício, não é? Porque agradava a Deus. Aí diz assim, aí Deus, por causa desse ter concordado, ter se agradado do sacrifício, Deus fez uma promessa a Noé e disse assim: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Gente, presta muito bem atenção nesta promessa que Deus está a fazer aqui a Noé. Em primeiro lugar, essa promessa Deus faz a Noé porque Deus se agradou do sacrifício que Noé fez. Deus se agradou desse sacrifício e, consequentemente, Deus faz uma promessa, mas essa promessa já não é só para Noé, é para toda a humanidade. Repare, a história da humanidade está aqui. Preste bem atenção, porque o que Deus está a dizer aqui, ainda hoje está se cumprindo. Deus diz assim: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. Não vou amaldiçoar a terra. Ora, se Deus amaldiçoa a terra fica caótica. A terra pode não produzir alimentos, a terra pode não chover, a terra pode não ter as suas estações. Compreendo? E Deus disse assim, porque é mau o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo o vivente como filho. Ou seja, Deus diz assim, eu não vou matar mais toda a humanidade de uma só vez. Olha, isto não vai acontecer mais, uma catástrofe como aconteceu no dilúvio. Deus não vai destruir a terra, o ser humano, assim, dizimar todo o ser humano como fez, ficou uma única família. Porque ele prometeu isto aqui, não é? Ele já não vai fazer isso. Ele vai fazer as coisas de outra maneira, mas desta maneira não. 22. Enquanto durar a terra, preste atenção, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeiro e ceifa. Já pensaram nisso? Enquanto a terra durar, a terra vai dar alimento. Nós vamos poder plantar e colher. Agora, isso quer dizer que a terra sempre dará o seu alimento ao homem. Aquelas teorias de que daqui nada a terra já não vai produzir nada e vai virar uma seca
terrível para todo lado e não se conseguirá plantar nada. Isto não vai acontecer, porque a promessa está dada aqui. Isso pode acontecer em lugares pontuais, é verdade, mas de uma maneira global, como aconteceu para destruir toda a humanidade, como aconteceu com o dilúvio, né, que destruiu toda a humanidade. Embora o dilúvio não tenha sido global, o dilúvio foi onde havia seres humanos, não é? Isto, a própria arqueologia comprova isso, né? O dilúvio aconteceu numa zona restrita, não é? Que era habitável, evidentemente. Também não fazia sentido o dilúvio cobrir toda a terra, porque o que Deus queria era destruir os seres humanos, não é verdade? E depois diz assim, versículo 22, a terra não deixará de haver sementeiro e seco, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Ou seja, a terra vai continuar a ter as suas estações até ao final dela. Faça o homem o que fizer, mexa o homem o que quiser mexer na natureza, mas a terra mas vai haver sempre frio e calor, verão, inverno, não é? Dia e noite. O funcionamento da terra até o fim vai ser um funcionamento normal, porque está prometido aqui para Noé. Vamos agora ao capítulo 9, a aliança de Deus com Noé. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Vocês se lembram do que Deus disse a Adão e a Eva? Lembra-se do mandato cultural que nós falamos na aliança da criação? Deus falou isso aqui lá no Gênesis. Para Adão, falou para os animais, né? Falou a mesma coisa. Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Aqui nós estamos a ter um novo começo, não é? Só que era um novo começo já dentro da era do pecado. Mas estávamos a começar. E Deus falou a mesma coisa de Adão. Era só uma família que estava na terra. Sejam fecundos e multiplicai-vos e enchei a terra. Esta é a vossa missão. Versículo 2. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves do céu. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Olha, Deus está aqui a instituir um começo, está dando aqui leis da criação, ou está a renovar, porque lá dizia, lá em Gênesis, quando falou com Adão, isso que estava estabelecido o domínio, o homem dominaria sobre os animais. E aqui Deus volta a repetir isto a Noé e diz assim: pavor e medo de vós virão sobre todos os animais, ou seja, os animais terão medo dos seres humanos. Não é assim? É assim hoje? Por que é assim? Porque está dito aqui na palavra de Deus, porque Deus instituiu assim dessa maneira. Deus determinou que é assim. Não é por acaso que os animais têm medo dos seres humanos. Isso é muito interessante. Isso é muito importante. A gente reparar aqui naquilo que Deus disse. Aquilo que Deus disse há milhares de anos atrás. Não é? Foi assim que Deus estabeleceu. Por isso que tudo funciona assim, dessa maneira. É muito interessante a gente olhar aqui para os Gênesis e verificar que hoje as coisas acontecem assim. Você já imaginou por que é que o seu gato, não é?
o seu cachorro, o seu cãozito, não te dá ordens. Quando você fala com ele, ele põe o rabinho entre as pernas e sai. Porque Deus instituiu assim. Porque se Deus não tivesse instituído assim, o cão poderia partir para cima de você, não ter medo de você, não é? E dominar você. Mas Deus instituiu de outra maneira, não é? Versículo 3: tudo que se move, presta atenção, tudo que se move vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Repare, repare uma coisa. Agora nós estamos na era da graça. Já o pecado entrou, a morte entrou. E Deus disse que já tinha dado a erva para alimento. Não é? Porque na aliança da criação, ninguém podia comer um bife, não é? Porque não havia morte, como é que ia comer um bife? Não dava. Não podia matar um animal, nada. Não se conseguia matar ninguém. Mas aqui não. Aqui a morte já é. E aí Deus fala: eu vos dou todo. Olha lá, tudo que se move vive ser-vos-á por alimento. Eu dou todos os animais para vocês comerem. Nós podemos comer agora, não é? Nós não somos obrigados a ser vegetarianos. A carne foi algo que Deus nos deu para nos alimentarmos. Né? Não é pecado comer carne, seja de que animal for. Nós, nós aqui no mundo ocidental, nós comemos mais carne de porco, carne de vaca, carne de coelho, carne de frango, não é? Essas carnes. Mas há outros lugares que comem carne de cão. Na China, por exemplo, o cão é um animalzinho apetecível. Na Índia, um ratinho no espeto é algo fabuloso para se comer. Né? E a gente fala aqui que horror, né? Mas tudo que se move na face da terra ser usado para alimento. É por isso que lá se come o rato, ali se come o cão, lá no outro lado se come o gafanhoto, come tudo se come. Né? Enquanto no Brasil você pisa em cima de um caracol no jardim, diz, ai que nojo. Aqui em Portugal, as pessoas pegam no caracol, jogam na panela e depois comem aquele caracolzinho e se deliciam. Estão a ver tudo ser usado para alimento. Até o caracolzinho nojento para o brasileiro. Em Portugal, ele não é nojento, ele é uma delícia. Não é? Então, isto é muito, muito interessante. Está aqui tudo, está aqui. Deus nos deu tudo que se move ser usado para o alimento. 4. Carne, porém, com sua vida há uma interdição. Isto é, com seu sangue não comereis. Não comam carne com seu sangue. Não é? Isto, este mandamento aqui, lá no Novo Testamento, vai ser renovado. Vai ser renovado pelos apóstolos. Isto não é coisa do Antigo Testamento só. Né? Certamente requereis o vosso sangue. Versículo 5. O sangue da vossa vida. De todo animal requereis, como também de mão do homem. Sim, da mão do próximo, de cada um requerei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela.
Disse também Deus a Noé e a seus filhos, prestem atenção agora: Eis que estabeleço a minha aliança, anota aí no seu caderno, convosco e com a vossa descendência. Aqui Deus estabelece a aliança convosco. Na figura de Noé, Deus faz uma aliança, e já vamos ver que esta aliança é para além de Noé. Né? Repara o versículo 10. O versículo 9 ele diz que faz uma aliança com a vossa descendência, e o versículo 10 começa dizendo assim: e com todos os seres viventes que estão convosco. Deus estava a falar com Noé, com a sua família. E também diz que a aliança é com todos os seres viventes que estão convosco. Olha que interessante. Todas as aves, Deus fez aliança com as aves. Os animais domésticos. Olha, estamos a falar de animais domésticos. Deus criou os animais domésticos. Esses animaizinhos que você tem em casa. Você gosta de um cão, de um gato, de um papagaio. Deus criou animais domésticos para fazer companhia ao homem. É por isso que nós temos animais. É por isso que nós convivemos com os animais na nossa casa. Mas repare uma coisa. Deu os animais domésticos e os animais selváticos que não saíram da arca, como todos os animais da terra. Aqui o texto está a falar de animais domésticos e animais selváticos. Deus faz alianças com todos eles. E o que eu quero chamar a atenção aqui é que Deus faz uma diferença entre animais selváticos, não é? Ou selvagens, e animais domésticos. Deus não instituiu qualquer animal para a gente ter em casa. Não. Deus criou animais selvagens e animais domésticos. Agora, hoje em dia, o ser humano, não é, quer sempre inventar e ir para além daquilo que Deus criou. Deus não criou o tigre como um animal doméstico. O tigre, o leão, é um animal selvagem. Deus criou para viver na selva. Mas hoje já muitos querem ter um leão em casa, um tigrezinho em casa. Isso já não. Isto já não. A gente não pode querer transformar um animal selvagem num animal doméstico. Está fora. Mas isto aí é cada um faz a sua interpretação. Versículo 11. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Aqui Deus faz essa promessa. Então, o que é que você vai escrever aí? Você vai escrever aí o seguinte, pode pôr aí, letra A ou ponto 1, não é? Que é a primeira aliança, né? Número 1, aliança com Noé. Né? Mas você sabe que entre parênteses, esta aliança foi feita com toda a humanidade. Não é? Toda a humanidade estava ali presente, com os animais, com as aves, tudo estava incluído nessa aliança. E essa aliança, o que Deus fala no versículo 11? Estabeleça a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Então, Deus diz que vai preservar a terra. Por isso é que essa aliança chama-se aliança da preservação. A terra, pode escrever, aliança da preservação. Está em Gênesis 9, 11. É feito aqui um juramento. Você pode anotar aí também. É feito um juramento. Não é?
Eu juro que vou fazer, que a terra não será mais destruída, será preservada. Mas Deus, em toda a aliança que Deus faz, Deus deixa sempre um sinal. Nós vamos ver qual é o sinal que Deus deixou aqui para, para o homem não se esquecer da aliança. Nós estamos no versículo 11, vamos então para o versículo 12. Disse Deus: Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Porém, nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrareis da minha aliança, firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens. De que arco nós estamos a falar? Estamos a falar do arco-íris. Versículo 16: O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cão e Jafé, que é o pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Então Deus, então você coloca aí o 9:13, versículo 9:13, o sinal do juramento, o arco-íris. Aquele arco que a gente vê todo colorido que aparece em dias de chuva, não está por acaso, não é por acaso. Hoje ainda a gente vê. Deus ainda hoje lembra-se da aliança que fez com Noé há tantos anos atrás. E nós hoje podemos olhar para aquele arco e dizer assim: nós vamos terminar aqui. O que é que, quando nós olhamos para o arco-íris, o que é que tem que vir na nossa mente? Nós temos de olhar para o arco-íris e dizer assim para nós próprios: ali está o sinal de que a terra e o homem não será mais destruído, porque Deus fez uma promessa a Noé e essa promessa é para todos os seres humanos. E o sinal está ali, nos céus. Deus não se esquece das suas alianças. No próximo estudo, nós iremos falar sobre a aliança que Deus fez com Abraão. E espero que possa ter acrescentado alguma coisa à sua vida, este estudo. E vamos seguir em frente. E então, até ao próximo estudo, e desfrute e leia a Bíblia para que ela fale ao seu coração. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.